Estamos aqui para mais uma fala no grupo de estudos em teorias contemporâneas das relações internacionais, curso de relações internacionais da Univale. Eu sou o professor Ricardo Bruno Boff, dou aula aqui de política externa brasileira, geopolítica, relações internacionais da América Latina, e hoje fiquei com a incumbência de apresentar um autor, que é praticamente um dos pais da teoria das relações internacionais, talvez o principal nome a firmar o nosso campo teórico, que é o Kenneth Waltz. O texto é The Emerging Structure of International Politics. Ou poderíamos traduzir isso como a estrutura emergente da política internacional. Um texto de 1993, num contexto do final da Guerra Fria e início dessa nova era, no início que alguns acreditavam que ia ser unipolar, ou agora se transformando em multipolar. E aí nós vamos falar um pouco mais disso, mas para datar o texto desse final da Guerra Fria e início dos anos 90, ok? Então, quem é o Kenneth Waltz? Kenneth Neil Waltz. Nascido em Michigan em 8 de junho de 1924, morreu há pouco tempo, 12 de maio de 2013. Foi professor da Columbia University e um dos mais importantes estudiosos das relações internacionais, como eu falei. Foi um dos fundadores do neorrealismo ou realismo estrutural na teoria das relações internacionais, essa teoria que dá um encalço muito forte para a teoria das relações internacionais e para a consolidação do nosso campo de estudo. Okay? Então, a minha apresentação ela não vai seguir exatamente, para quem lê o texto, não vai seguir exatamente a ordem do autor. Eu fiz uma ordem seguindo mais ou menos como ele tinha escrito, mas depois eu estava vindo para cá no carro e pensando como é que eu ia fazer. E aí tive umas ideias, eu vou fazer a minha didática, vou fazer a ordem com que eu entendi. Então eu cheguei aqui, mudei os slides e vou... Então, não necessariamente seguindo a ordem do autor, vai ser mais ou menos a minha ordem, depois vocês podem comentar, colocar, retirar alguma coisa na medida que vocês quiserem, ok? Então, eu identifico uma premissa básica no texto dele, que é a seguinte: os momentos de ascensão e queda de grandes potências são cruciais para a configuração da estrutura internacional. Ou seja, os momentos em que existe, usando um pouco a terminologia do Arrighi, uma transição hegemônica, quer dizer, quando você passa de uma determinada era em que reinou certa paz e certa estabilidade, aí você tem uma era de turbulência, geralmente de grandes conflitos. Passando para outra era, você vai ter um momento em que determinadas potências vão cair, outras vão ascender no sistema, e isso vai tocar na estrutura. Vão ser momentos de uma transformação estrutural. O foco dele vai ser o final da Guerra Fria, em que supostamente nós temos um desses momentos, um momento de passagem de um mundo bipolar para um novo mundo que se desenha. Agora, para explicar o que aconteceu de peculiar durante essa Guerra Fria, durante esse mundo do pós-Segunda Guerra Mundial, e o que está acontecendo agora, ele vai começar nos convidando a visitar o século XIX. E a partir desse olhar sobre o século XIX, fazer umas comparações com os tempos atuais. E é isso que eu vou fazer a partir de agora. Então, o que nós tínhamos do século XIX até a Segunda Guerra Mundial? Bom, ele vai identificar no início do texto dele que ao longo do século XIX, se você pegar ali das convenções de Viena, 1815, final das guerras napoleônicas, até a Primeira Guerra Mundial, 1914, vai ter mais ou menos 12 grandes potências que vão conviver, não necessariamente ao mesmo tempo, mas que vão passar por esse tempo buscando uma proeminência nas relações internacionais. Ou seja, mais ou menos 12 potências. Antes da Primeira Guerra Mundial, ou melhor, antes da Segunda Guerra Mundial, após a Primeira Guerra, nós vamos ter 7 potências. O que isso significa? Vocês imaginem um mundo multipolar, antes da Primeira Guerra Mundial, em que você tem aí 12 potências ao longo desses 100 anos de paz. Nós vamos colocar aqui na prática umas 8 ou 9 potências. Aí pega a Alemanha, pega a Rússia, pega a Inglaterra, a França, a Itália, Império Turco-Otomano, Áustria e Hungria, todo mundo disputando poder naquele momento. Nesse momento você tem um mundo de armamentos convencionais, quer dizer, ainda não se fala em bomba nuclear. O que acontece? É muito difícil você calcular qual é o poderio do outro. Vocês imaginem uma Alemanha lá no século XIX, com o seu complexo de cercamento, aquele problema que a Alemanha tem de se sentir presa dentro do contexto europeu, e tendo que calcular o poderio de todas as potências que estão ao redor dela. E aí vocês vão ver, buscando ler algum autor clássico da história, como é que era a diplomacia do tempo do Bismarck, Diplomacia do Bismarck e depois principalmente pós-Bismarck da era do Guilherme I, Como é que era essa diplomacia? Era uma diplomacia toda cruzada, em que tinha vários acordos de um país com o outro, um tratado com país A com o país B, país A com o país C, país B com o país C.
o que gerava uma contradição entre esses tratados, uma desconfiança entre todo mundo, exatamente porque era muito difícil que cada um calculasse o poder do outro. Então, esse mundo multipolar, somado a um armamento convencional, faz com que você tenha o pior dos cenários possíveis, que é um cenário em que a guerra pode explodir a qualquer momento. Basta uma desconfiança, mesmo que uma desconfiança fictícia, gerada a partir de um erro de cálculo, quer dizer, uma Alemanha calculando que a Rússia pode invadir ela a qualquer momento, então é melhor eu invadir primeiro, mais ou menos pensando na Primeira Guerra Mundial, aí com o Sérvia e tal. Então, esse é um cenário muito fácil de explodir uma guerra, porque as informações são muito difíceis de você processar e é muito fácil você ter esse erro. Exatamente o que vai acontecer na primeira, com essas 12 superpotências, com essas 12 potências, acho que nós podemos diminuir para umas 8 ou 9, e na Segunda Guerra Mundial, que ele coloca que tinha 7 grandes potências em disputa. Então, esse é o mundo que vai acontecer até a Segunda Guerra Mundial. Quando termina a Segunda Guerra Mundial, sobram apenas 2 superpotências, que são a União Soviética e os Estados Unidos. Então, termina uma era multipolar de armamentos convencionais e inicia uma era inédita, bipolar de armamentos nucleares. E essa nova era vai mudar completamente a estrutura de poder das relações internacionais. Eu vou passar a falar um pouquinho mais dela a partir de agora. Então, o que vai acontecer no pós-Segunda Guerra? Como eu já vinha falando, você vai ter esse mundo bipolar pela primeira vez na história. E aí, ao falar a primeira vez na história, eu lembro do Tratado de Tordesilhas. Alguém poderia dizer que já foi uma tentativa do mundo bipolar lá atrás, entre Espanha e Portugal. No papel, sim, eles dividiram o mundo em 2, mas não tinham capacidade para sustentar isso e nem eram reconhecidos pelos demais, quer dizer, a França imediatamente não reconhece, isso não está no texto. Mas, enfim, que efetivamente o mundo bipolar, com 2 superpotências capazes de sustentar essa bipolaridade só depois da Segunda Guerra Mundial. Isso vai gerar o quê? Uma corrida armamentista entre essas 2 superpotências, um querendo ter mais armamento do que o outro ao longo do tempo, e uma disputa ideológica. Nesse ponto aqui é muito interessante destacar uma coisa que o Waltz faz, que é não qualificar essa disputa ideológica. Ele tenta manter mais ou menos uma certa neutralidade científica. Ele não diz quem é bom, ele não diz quem é mau. Ele não diz que o socialismo veio para salvar o mundo, nem que o liberalismo democrático dos Estados Unidos são a melhor opção. Ele simplesmente diz, cada um defende a sua ideologia e em nome dela cada um vai fazer as suas intervenções. Vão agir enquanto Estados de uma maneira muito parecida. Ou seja, tira qualquer adjetivo e coloca uma política de Estado tanto para um quanto para outro. Igual às superpotências. Aí você vê que tem um peso científico nessa análise sem ter um viés ideológico. Isso é uma coisa muito positiva. Agora, a grande diferença que vai ter a partir de agora é o surgimento do armamento nuclear. Soma armamento nuclear com a corrida armamentista, você vai caminhar para a detenção entre as superpotências. O texto usa deterrent, que é um termo em inglês. Você vai ver ele muitas vezes como détente, que é um termo em francês, que significa o quê? Significa, aí, se nós formos buscar na história, no primeiro momento, uma convivência pacífica entre as superpotências, quando eles percebem que existe uma destruição mútua assegurada, quer dizer, qualquer um deles pode destruir o outro a qualquer momento, e a détente vai ser colocada na literatura mais ou menos a partir dos anos 60, e aí você tem o Tratado de Não Proliferação Nuclear como um símbolo da détente, talvez como o tratado mais importante, que uma série de acordos vão sendo firmados entre as superpotências, o TNP, aí tem SALT, depois vai ter START, uma série de acordos para que eles se contenham e até diminuam um pouco o seu armamento nuclear. Mas já está garantida a mútua destruição e garantida 5 ou 6 vezes. Ou seja, está congelada a guerra, pelo menos entre essas 2 superpotências. O que vai acontecer? Uma coisa que todo mundo mais ou menos já sabe. Estados Unidos e União Soviética não vão se atacar entre si e tampouco vão atacar os seus satélites. A paz está assegurada entre essas 2 superpotências. O que vai acontecer em termos de guerra? Efetivamente, guerras com armamentos convencionais na periferia. Aí você vai ter um Vietnã, aí você vai ter guerra na África, uma Angola, por exemplo, você vai ter em outros lugares, guerras civis, América Latina, América Central, ele vai citar o caso da Nicarágua em algum momento. Guerras na periferia, sim, mas entre as superpotências você não vai mais ter. Agora, chegamos ao fim da era bipolar, nos anos 80, já vou falar um pouquinho mais disso. 89 com a queda do Muro de Berlim, 91 com a dissolução da União Soviética por uma decisão da própria União Soviética, aí no governo do Gorbachev. E aí entra a pergunta central do texto dele, que é: quais são as perspectivas de mudanças estruturais do pós-Guerra Fria? Ou seja, como é que essa passagem do mundo bipolar para um novo mundo que se desenha
com a queda da União Soviética, vai tocar nas estruturas, assim como as estruturas foram tocadas lá na passagem de um mundo multipolar de armamento convencional pós-Segunda Guerra para um mundo bipolar. Essa passagem do mundo bipolar para outra coisa, o que vai ser? Quais são as consequências, quais são os efeitos dessa passagem? E a partir daí ele vai fazer a sua análise para chegar às suas conclusões. É só para destacar que o artigo é escrito em 93. Isso. Então ele escreve ali no início dessa suposta ordem mundial liberal do fim da história. Exato. Nessa época os realistas estavam sendo bem criticados. Inclusive o Mearsheimer, um ano antes, tinha escrito um artigo, né, de volta para o futuro, falando que a corrida armamentista ia voltar para a Europa, porque a integração da União Europeia só fez sentido quando os polos de poder saíram da Europa. E até hoje ele é criticado por esse artigo. Então, uma época que o realismo estava embaixo. Uma crença muito grande nas instituições, no direito, enfim, não era possível, era um bipolar. Mas o que ele vai falar sobre a questão do fim da bipolaridade? Primeiro, qual foi o dilema da União Soviética nos anos 80? Vai aparecer muito na geopolítica. O dilema da União Soviética era ser uma potência de primeira, potência nuclear, uma potência militar de primeira grandeza, mas uma economia de terceiro mundo. Quem vai fazer essa leitura, também não está no texto do Waltz, mas que vai captar esse momento, é o Brzezinski, como um conselheiro do governo Reagan nos anos 80, que ele vai sentir o seguinte: se nós fizermos a União Soviética ter que correr atrás de mais armamento para seguir uma segunda corrida armamentista dos Estados Unidos, nós vamos fazer com que a União Soviética caia naquele dilema do butter and guns, ou seja, manteiga ou armas. O que o governante vai oferecer para o seu povo? Como ele vai se obrigar no mundo anárquico de disputa bipolar a investir cada vez mais em armas, vai fazer com que o governo soviético, o PIB da União Soviética, seja cada vez menos destinado ao bem-estar da sua população. Some-se a isso uma guerra de propaganda, em que você vai fazer entrar no mundo soviético as maravilhas, as benesses do mundo livre ocidental, e a própria população vai começar a querer pressionar por mudanças. Vai chegar um momento que a União Soviética vai colapsar por si mesma, ou seja, não vai precisar jogar nenhuma bomba, simplesmente fazer mais bombas nos próprios Estados Unidos e nos seus aliados. Isso vai dar muito certo. Quer dizer, a União Soviética tenta acompanhar no primeiro momento, não consegue mais, e pouco a pouco o mundo soviético vai desmoronando, e o desmoronamento do Estado soviético, na visão do Waltz, passa a ser uma opção possível para a União Soviética manter o seu poder. Ela simplesmente não tinha mais como manter aquela corrida armamentista dos anos 80 sem uma reforma estrutural profunda no seu Estado. Então, é uma decisão racional do Gorbachev e dos seus assistentes naquela época, dissolver a União Soviética, promover uma abertura, entrar no mundo capitalista como uma maneira de manter o poder. Claro que isso pode ter desandado nos anos 90 e a Rússia perdido muito poder, mas isso é outra história. Naquele momento, segundo Waltz, parecia uma escolha racional você diminuir os custos do Império, e aí o que significava dissolver a União Soviética e ficar somente a Rússia. Então, a consequência, implosão da União Soviética, e a Rússia fica como legado. Então, bom, isso aconteceu. Aí o que nós podemos, como é que nós vamos fazer a análise a partir daqui? Vamos lembrar que, e aí o Paulo talvez possa me ajudar um pouco aqui, porque esse é um ponto sempre delicado da análise do Waltz. Vamos lembrar um pouco das premissas básicas do pensamento do Waltz. Primeiro, que o sistema se rege pela anarquia. Ou seja, as unidades vão estar sempre em disputa pelo poder. Isso é uma coisa indesejada, ela vem desde o momento que surge o sistema de poder lá atrás na história, não necessariamente em estados, mas em unidades de poder. Sempre eles vão estar disputando entre si. Esse sistema é constituído por uma estrutura que é gerada a partir da interação das unidades. Okay? No momento em que uma unidade central, como a União Soviética, por uma decisão própria, ela diminui o seu poder e ela dá uma recuada, você tem uma unidade fundamental no mundo bipolar que ela dá uma mexida nela própria que vai mexer na estrutura. Ou seja, como se fosse um deslocamento de uma peça central naquele funcionamento, e o deslocamento vai gerar uma espécie de vácuo que rapidamente vai ter que ser ocupado por outras unidades. É isso que vai acontecer. Esse movimento da União Soviética vai tocar na estrutura.
Então, uma conclusão dele: mudanças bruscas podem afetar a estrutura. O que não vai mexer no princípio da anarquia, os estados vão continuar lutando entre si, vão continuar tentando manter e ampliar o seu poder, e, dado esse espaço deixado pela União Soviética, outros vão tentar ocupá-lo. E aí passamos para os anos 90 nesse cenário, um movimento brusco da União Soviética que toca na estrutura, e aí a pergunta: o que vai ser dessa estrutura? Okay? Então, o que vai mudar nessa estrutura? Aí eu pego os pontos principais na minha análise que estão no texto do Walls. A primeira coisa é que a partir do momento que a União Soviética faz esse recuo estratégico e desaparece enquanto União Soviética e deixa de ser um Estado comunista, desaparece o inimigo ideológico que era talvez o maior motor de motivação do expansionismo dos Estados Unidos. Em outras palavras, os Estados Unidos deixam de ter um inimigo contra quem lutar. Depois tem que construir outro, mas isso é outra história. Quer dizer, naquele momento desaparece o mundo comunista, e como é que eu vou como é que eu vou justificar para a minha própria população, como fez o McCarthy lá nos anos 50, que eu vou interferir numa guerra no Afeganistão, ou uma guerra no Vietnã, por exemplo, como aconteceu. Isso fica difícil. Então os Estados Unidos perdem o motivo, a legitimidade para expandir o seu poder. Considerando que ele é um realista e que ele parte do princípio que o mundo é anárquico, que as unidades lutam entre si pelo poder, está descartada a princípio a ideia do mundo unipolar. Não, isso não vai acontecer, porque uma que os Estados Unidos não tem mais condições nem ideológicas de justificar aquela unipolaridade que eles possam vir a querer exercer. E duas, que as outras unidades de poder não vão aceitar isso por muito tempo. A tendência é que haja uma configuração, uma junção de outras potências para desafiar aquela unipolar que pode passar a ameaçar a própria existência delas. Então isso está descartado a priori para ele. Então, quem são os candidatos à nova potência nesse mundo falsamente unipolar que surge e que há um espaço de movimentação que pode acontecer a partir de agora? Bom, ele vai elencar 3 candidatos à nova potência, mas ele vai destacar 2. Ele vai falar da China, mas não vai ficar muito tempo observando a China, porque nós estamos falando do pós-anos 80, início dos anos 90, o foco está mais no Japão, na Ásia, e também vai falar da Alemanha. Por que esses países têm mais condições de serem as novas potências? Porque ao longo do século XX, desprovidos de pressão militar, uma vez que eles estavam no guarda-chuva das duas superpotências, a Alemanha ocidental da OTAN, Estados Unidos e o Japão também, eles vão ter menos pressão militar, não precisaram investir tanto em armamento e tiveram mais fôlego para o desenvolvimento tecnológico. Você tem o Japão que vira uma potência tecnológica, como todo mundo sabe, e você tem uma Alemanha que vira um Estado empresário, quer dizer, um Estado altamente competitivo nas suas empresas, que estão aí para a BMW chegando em Santa Catarina, para não me deixar mentir. Então você tem essas duas potências. Muito bem. Agora, antes de nós chegarmos à conclusão do destino dessas duas potências, vamos falar um pouco sobre o legado do mundo nuclear deixado numa era que deixa de ser bipolar. Aí vocês vão entender um pouco mais o que eu quero dizer. Muito bem. O que o mundo nuclear que surge ao longo do século XX deixa de legado para nós? Principalmente entre as duas superpotências, mas também entre outras potências que desenvolveram armamento nuclear, como a China, como a França, como a Grã-Bretanha. Esses países não vão mais se atacar entre si. Quer dizer, de certa maneira, a paz está garantida, pelo menos entre eles. Então, aí eu elaboro uma pergunta a partir do texto dele. O que um país precisa para conquistar a paz? Não é o que ele diz, mas eu estou forçando um pouco as palavras dele. Capacidade de fazer um primeiro ataque sem perder a capacidade de retaliação. E como que ele pode fazer isso? Possuindo armamento nuclear. Ou seja, a única maneira de você garantir a paz a partir do momento que você tem em jogo armamento nuclear é você se armar nuclearmente também. Você passa a ser meio que um intocável nas relações internacionais, desde que você tenha essa capacidade de retaliação no primeiro ataque. Ou seja, ninguém mais vai atacar diretamente. Então você garantiu a paz para si. Por que isso acontece, então? Por que essa paz está garantida entre as potências nucleares? Por quê? Desaparece o problema do erro de cálculo entre as potências, aquele problema do século XIX que era você não saber exatamente o poder do outro. Ora, se eu sou França e eu tenho certeza que a Inglaterra pode me atacar da mesma proporção que eu posso atacar a Inglaterra, acabou o problema da guerra entre as duas. E aí a guerra vai se deslocar para onde? Guerra entre aspas, para a economia. Aí vai sobrar energia para que elas possam disputar a proeminência econômica, porque
A militar, entre as duas, pelo menos, ela está descartada. Na periferia não, mas entre as superpotências sim. O balanço de poder não desaparece, porque aí você tem outros fatores em jogo, além do militar e do controle da periferia, e do controle de recursos, você tem moeda, você tem tecnologia, você tem indústria, vários outros fatores de poder que permanecem. Isso significa o quê? Significa que o balanço de poder continua sendo um princípio válido, mas ele é um pouco mais facilitado. É mais fácil nós fazermos um arranjo entre potências nucleares do que entre potências não nucleares do século XIX. E esse deslocamento das disputas para a economia, como eu já falei. Conclusão: se várias potências possuírem armamento nuclear, viabiliza-se um mundo multipolar. Se no século XIX o mundo multipolar era inviável porque o armamento era convencional, no século XX o mundo multipolar passa a ser viável porque o armamento nuclear vai garantir um equilíbrio entre essas potências. Pelo menos um equilíbrio para evitar uma terceira guerra mundial entre elas. Não estou falando das guerras da periferia, nem das guerras econômicas, espionagem, internet, Snowden e tudo isso. É outro papo, mas pelo menos o ataque entre elas vai estar garantido. Então significa o quê? Significa que aquilo que não funcionava em 1910 pode passar a funcionar em 2020, em 2010, que é um mundo multipolar, certo? Esse é o caminho dele. Agora, para que isso se consubstancie, para que isso aconteça, o que está faltando? Se o mundo está caminhando para isso. Bom, se o foco dele está em Japão e Alemanha, está faltando duas coisas para que esse mundo que ele está projetando venha a acontecer. Está faltando, basicamente, que Japão e Alemanha decidam sair debaixo do guarda-chuva do papai Estados Unidos da Segunda Guerra Mundial até o final dos anos 90 e passar a serem potências efetivas, assumir o papel de potência e investir em armamento nuclear eles próprios. Por quê? Ao longo do século XX, o Japão pratica uma política mercantilista, protege a sua indústria nascente, a Coreia do Sul faz mais ou menos a mesma coisa, e consegue uma ascensão econômica muito forte, cria a partir dos anos 80 uma divisão do trabalho na Ásia e vira uma grande potência econômica. Agora vale a ressalva que esse texto é de 93, e aí a partir dos anos 90 o Japão deu uma certa recuada, até forçada pelos Estados Unidos. Então o Japão já não é mais esse candidato. Acredito que esse texto escrito hoje trocaria Japão por China. Continua sendo uma potência importante, mas com certeza a grande potência no momento é a China, não o Japão. Mas vamos falar do Japão aqui porque é o Japão que trata o texto. Então a pergunta é, até quando o Japão vai se contentar em ser uma potência econômica sem ser uma potência nuclear, no momento de recuo dos Estados Unidos, sabendo que ele está rodeado por uma Coreia do Norte com poder nuclear, por uma China com poder nuclear e por uma Rússia com poder nuclear? Mesma coisa, mesmo raciocínio a gente pode empregar para a Alemanha. Um Estado empresário que lidera toda a Europa, que vai construindo a integração regional, que assim como o Japão ficou debaixo do guarda-chuva, no caso da Alemanha, do guarda-chuva da OTAN, e que abandonou a corrida nuclear. E aí a pergunta é, até quando a Alemanha, rodeada por uma Rússia, por uma França e por uma Inglaterra, um Brexit, vai continuar se contentando em ser só uma potência que exporta indústria e não uma potência nuclear? Embora lá na geopolítica um aluno falou que a Alemanha faz uma bomba em 2 dias, se ela quiser. Tudo bem, não sei de onde é que foi a informação, mas... foi o Diego, está aqui o nosso mentiroso, tudo bem. E a outra pergunta, e aí talvez se encaixe com o texto do Mearsheimer, escrito na mesma época, Back to the Future, que os meus colegas estavam mencionando. Até quando a Alemanha seguirá limitada pela União Europeia? Então, a pergunta é, até quando o Japão e a Alemanha evitarão esse salto nuclear, que é o que falta para eles finalmente se engajarem no mundo das grandes potências? Então, ele vai fazer, a partir desse estudo e dessa premissa de que o mundo multipolar se torna viável, a seguinte conclusão sobre o novo balanço de poder surgido no pós-Guerra Fria, e nós podemos fazer uma avaliação se a previsão dele de 93 foi bem feita ou não foi. Bom, a União Soviética declinou como uma escolha estratégica, mudou a balança de poder, ou seja, tocou na estrutura, permitiu que desse toda uma virada estrutural e que essas novas potências surgissem, entre aspas, num vácuo que ela deixou, porque poder não deixa vácuo, quando é que nem ar, né? Uma vez que tem o vácuo, outros logo vêm ocupar. Então,
Mas ela buscará se reerguer, e me parece que isso ele vai colocar no texto, e me parece que o Putin está confirmando isso. A União Soviética é um recuo temporário, dos anos 90 pior, mas o Putin vai buscar reerguer a União Soviética. Muito bem, então uma potência em decadência, mas não tiramos ela do jogo, até porque ela é uma superpotência nuclear. Os Estados Unidos se mantiveram intactos, foram os vencedores da Guerra Fria, mas com a crescente ameaça de Japão, Alemanha e China a ocupar o espaço de superpotência que ele ocupa, ou pelo menos a dividir o poder com ele no que surge um mundo multipolar, o unimultipolar, e sem a legitimidade de outrora para poder estar fazendo intervenção no mundo inteiro, porque já não tem aquele inimigo comunista como tinha, e daqui a pouco tem que criar um inimigo terrorista islâmico, que eu não sei até que ponto e até quando vai ser comprado, mas isso é uma discussão contemporânea que daí o Waltz já não pegou, certo? Mas os Estados Unidos continuam tentando legitimar essas intervenções, e a gente não sabe até quando que ele vai conseguir dar conta disso. Parece que também recua cada vez mais. Japão e Alemanha, ou Alemanha e União Europeia, dependendo da configuração, mas em tempos de extrema-direita na União Europeia, me parece que vamos falar mais em Alemanha. São potências econômicas, mas para confirmar essa tese do mundo multipolar viável, terão que decidir entre ter ou não ter armas nucleares. Talvez essa decisão venha com o tempo, talvez ele errou até agora, mas talvez acerte no futuro. E a China parece que, embora não tão presente no texto dele, o mais completo dos desafiantes. A China, sim, aí reúne tudo: potência econômica, tem bomba nuclear, tem um projeto de poder. Então me parece que a China, sim, é o maior desafiante do século XXI, que naquele momento ele não deu a importância dele. Tudo bem? E aí nós poderíamos fazer um adendo aqui antes das considerações finais e perguntar qual é o papel do Brasil nesse mundo multipolar, embora isso não seja no texto. Um país de Amazônia Azul, um país de pré-sal, um país com fronteira com 10 países, que abdica de qualquer política de poder, nem o submarino nuclear é capaz de fazer. Ou seja, talvez falte para algumas lideranças do nosso país ler o Waltz, mas essa não é a discussão central, mas vale a pena fazer essa provocação. Passamos para as considerações finais, então. A guerra entre superpotências se torna inviável a partir da detente e da consolidação do poder nuclear. Embora o mundo continue sendo anárquico, a anarquia desloca-se mais para outros polos de disputa do que entre as superpotências, não na periferia. Muito bem? O balanço de poder é facilitado pela detenção nuclear. Poderíamos até forçar dizendo que para ter paz você tem que ter a bomba nuclear, e quanto mais potências tiverem a bomba nuclear, mais paz nós vamos ter no mundo. E parece que é uma conclusão lógica do Waltz. A tendência é que mais superpotências ou potências se deem conta disso, destaque para Japão e Alemanha. Isso faz com que uma teoria como a paz democrática, ou mesmo semelhanças culturais entre nações que faz com que elas não se ataquem, percam força, porque o real motivo da paz é que os países tenham essa garantia de ser atacado e de retaliar, que só o poderio nuclear dá. Portanto, não é a democracia que traz paz, é sim o armamento nuclear desenvolvido no século XX, segundo Waltz. E aí os Estados Unidos, como a potência vencedora, vão ter que decidir. Ou eles adotam... Eles não devem voltar a um isolacionismo que eles defenderam um dia na sua história, ou seja, lá na Liga das Nações, por exemplo, que eles nem participaram, que eles decidiram ficar fora, foi uma decisão do Congresso. Não devem voltar a isso, mas eles têm que recuar um pouco. Por quê? Porque se eles recuarem um pouco e se eles entenderem que esse balanço de poder é melhor para a paz do mundo e que ele próprio pode se beneficiar com isso, diminuindo os seus gastos e podendo se concentrar um pouco mais em desenvolvimento econômico, se os Estados Unidos se derem conta disso e compartilharem um pouco mais o poder, entendendo que se várias potências têm arma nuclear, você está garantindo a paz para todo mundo, os Estados Unidos vão ganhar. É a análise deles, ou seja, não é voltar para o isolacionismo, mas é admitir, e aí eu arriscaria dizer, não sei se os colegas vão concordar, compartilhar um pouco mais o poder. Me parece que vai contra a premissa realista, mas num cenário de armas nucleares, eu arriscaria dizer isso, que os Estados Unidos teriam que aceitar um pouco mais um mundo multipolar em que vários polos têm poder, porque é bom para ele mesmo. Mas ele conclui dizendo o seguinte: I would not bet on it. Ou seja, ele não aposta que os Estados Unidos vão fazer isso. Se os Estados Unidos forem recuar, eles vão recuar apanhando como todas as superpotências anteriores e não vão aceitar novos arranjos e não vão aceitar novas potências que possam compartilhar com ele. Então, a apresentação seria essa. Espero ter
feito uma boa análise do texto, fico aberto para perguntas, discussões e comentários de vocês. Muito obrigado. Uma observação geral. Como é que fica a estrutura desse cenário, então? Multipolar? Caminha para isso. Unimultipolar? Unipolar? Unipolar não. Ele só trabalha por questão de parcimônia teórica, ele só trabalha com unipolar e multipolar. Caminha para o multipolar. E aí ele está apostando que a Japão e a Alemanha em algum momento vão decidir contribuir para isso. E as potências nucleares, Inglaterra, França, Paquistão, Índia? Contribuem para isso também. Vamos trazer de 93 para esse momento. É porque até ele não foge muito do que ele escreveu em 79 sobre o conceito de estrutura. E por isso a gente percebe que ele vai se debruçar nesse artigo para falar a respeito das capacidades materiais, não sei se foi o que eu entendi. E de certa maneira ele vai falar como que esses possíveis candidatos vão orquestrarem, nesse cenário multipolar, uma capacidade econômica, militar e tecnológica. E é interessante no caso da China, lógico, ele falou muito pouco, mas ele não deixou passar a China, né? Ele fala a respeito das taxas de crescimento, mas no caso da China é interessante a gente notar que naquela época, em 93, ela não era uma potência tecnológica, potência econômica ela estava crescendo, mas eu acho que a China nem fazia parte do OMC, ou seja, ela não podia pleitear um hall de grande potência, mas ele observou que era um possível candidato, principalmente pela questão regional relacionada ao Japão. Militarmente, a China também procurava aumentar, né, seu escopo militar, porque também a China era uma potência nuclear. Mas uma coisa que eu acho que ele deixou, de certa maneira, implícito aqui, para a gente pensar a respeito desse cenário multipolar, é o seguinte, né, e tu colocou isso muito bem na tua apresentação. Até que ponto a Alemanha, no caso, e Japão, que são os possíveis candidatos, que ele fala a respeito desse cenário multipolar, eles podem passar de um cenário de serem, digamos, ao invés de eles serem provedores da sua própria segurança, eles são consumidores da sua própria segurança. Porque Japão e Alemanha, até hoje, eles são, digamos, como tu falou muito bem, pelo guarda-chuva nuclear dos Estados Unidos. Então, se a gente tira o caso do Japão e Alemanha, no caso eles não são potência até agora, se a gente coloca a Rússia, China e Estados Unidos, pensando não no artigo, mas colocar um cenário atual, o que nós teríamos? Nós teríamos um cenário tripolar. Primeiro ele explica, não seja a teoria efetivamente, né? Na primeira parte ele explica as características do sistema internacional e depois vem a teoria de balança de poder, na segunda parte. E se eu não me engano, eu tenho um livro aqui para confirmar. Quando ele fala ali, e nos capítulos seguintes, inclusive, os capítulos seguintes também, ele fala que não necessariamente a bipolaridade ela implica unicamente dois estados. Então o número aí é o que menos importa, meu ver. Porque, por exemplo, se nós tivermos um mundo tripolar, significa que a Rússia também está contra a China, assim como os Estados Unidos está contra a China. A gente teria e a balança de poder não se formaria. E aí, a partir disso, você vai ter uma disputa que envolve outros aspectos, como econômico e político, e essa sim vai definir qual vai ser o desenho do mundo. Se vai ser multipolar, se vai ser bipolar, se vai ser unipolar.